noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica, mas primeiro vamos rezar como a gente faz sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas. Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero mais uma vez pedir a vocês que me desculpem pela voz que ainda não está 100%. Eu estou passando por uma gripe, finalzinho da gripe, então a voz ainda não está 100%, tá? Então, se a voz ficar um pouco baixa, tá bom? Eu vou tentar falar o mais alto possível, mas por causa da minha garganta, pode ser que a voz não esteja 100%. Então, desde já, eu já peço a vocês todas a compreensão pela minha voz, ok? Mas vamos tentar fazer o vídeo assim mesmo, tá bom? Até onde Deus nos permitir, não é? A gente, mesmo com as dificuldades, não é? Eu poderia até não fazer o vídeo, mas não, acho que dá para fazer enquanto, né, a voz aparecer, a gente vai gravando, né? Se a voz sumir, aí não dá para gravar. Mas enquanto a voz estiver aí, a gente vai continuando o nosso estudo. Hoje nós vamos continuar o estudo do Catecismo da Igreja Católica que nós estamos fazendo. Não é? Então você já pode aí pegar o seu catecismo, se você tiver, o catecismo amarelinho, ok? E nós paramos no parágrafo 586, foi o último parágrafo que a gente deu. Tá? Hoje nós vamos estudar o 587. O título é Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Está na página 166 do Catecismo. Tá? Lembrando, gente, que nós estamos aí fazendo bastante aulas sobre Jesus. É a chamada Cristologia, o estudo de Jesus. Tá? Já estamos aí já aprofundando bastante sobre o que nós chamamos na teologia de Cristologia, tá bom? Então, ainda vamos ter algumas aulas ainda, né? Nós estamos já chegando na parte na próxima aula, a gente já vai entrar na morte, né, de Jesus e mais para frente aí, na sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, tá? Aí, se Deus quiser, nós completaremos o nosso estudo sobre Jesus. A gente deu bastante aulas sobre isso, porque Jesus é o essencial da nossa fé, né? É o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, por isso que a Cristologia é o centro, não é, do nosso estudo. Porque para nós Cristo é tudo, é o nosso Salvador, é o Messias que Israel esperava, né? Então vamos lá, gente, vamos ver o que o Catecismo hoje tem para nos ensinar no parágrafo 587, na página 166 do Catecismo amarelinho. Se você quiser me acompanhar aí, você que tem o Catecismo pode me acompanhar sem problema. Eu sempre coloco, gente, textos da Bíblia e você leia esses textos, porque eu não tenho como ler aqui, porque senão vai alongar muito a nossa aula. Mas você pode ler depois os textos, porque os textos bíblicos nos ajudam a entender melhor o que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. Se a lei
e o Templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 34, e Lucas capítulo 20, versículos 17 e 18, e o Salmo 118, versículo 22, tá? Por que diz aqui que a lei e o templo de Jerusalém era contradição? Não é? Porque Simeão já tinha falado para Maria e para José, Jesus vai ser sinal de contradição para Israel. Por quê, gente? Já falei e vou repetir. Israel estava esperando um Messias político, que fizesse Israel ser libertado do poder dos romanos, não é? E quando Jesus chega como o Messias libertador do pecado, né, então eles não entenderam. Eles achavam que Jesus seria um novo Davi, um novo Salomão, naquelas guerras que tinha lá no Antigo Testamento, mas não. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, nós vimos já, né, numa das nossas últimas aulas aí, eu expliquei sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Esperavam que Jesus fosse entrar num cavalo branco, com espada, né? Mas não, Jesus entra montado num jumentinho. Que Messias é esse? Então, por isso que Simeão já havia falado para Nossa Senhora e para São José. Esse menino vai ser contradição aqui em Israel. Aí ele chega no templo e fala, destrói esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias. Mas eles não entenderam. Jesus estava falando do templo do corpo, não é do templo de pedra. Não é? Assim como ele iria morrer e iria ressuscitar, né? E nós também, se a gente acreditar em Jesus, nós também vamos ressuscitar. Porque nós também somos templos do Espírito Santo, só que eles não compreenderam nada disso. Eles estavam com o coração fechado, endurecido. Infelizmente, o povo de Israel daquela época de Jesus estava com o coração endurecido, né? O que a igreja chama de pecado contra o Espírito Santo. É você ver a graça de Deus, você vê a misericórdia de Deus, mas você está com o coração fechado. Então você não se abre para Deus. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Não é? Deus te dá a graça, te dá a misericórdia, mas você está com o coração fechado. Aí Deus não tem como te salvar. Não é que Deus não possa te salvar. Se você não abre o coração, lembra do Apocalipse 3:20? Jesus está lá, bate. Jesus não arromba. Aquilo ali é simbólico, é o nosso coração. A porta ali é o nosso coração. Jesus não arromba. Tá? Ele quer entrar no nosso coração, mas ele não arromba, ele bate. Se a gente abrir a porta do coração, ele entra. Mas tem gente que está com o coração endurecido. Né? E hoje é a mesma coisa. Quantos ainda não se abriram para Jesus? Não é verdade? Gente, o mundo tem 6 bilhões de pessoas. Podemos dizer que 1 bilhão e pouco são cristãos. Só de católicos são 1 bilhão. Contando os protestantes e os ortodoxos, deve chegar, e se chegar, uns 2 bilhões. São 6 bilhões de pessoas que existem no mundo. 4 bilhões de pessoas praticamente não conhecem Jesus Cristo. Entendeu? Então, quer dizer, mas isso é muitas das vezes é culpa nossa. Por quê? Primeiro que a gente não dá testemunho de Jesus. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo. Ok? O Mahatma Gandhi, que era hindu, ele falou essa frase. Eu admiro Jesus Cristo, mas eu não me torno cristão por causa dos próprios cristãos que não dão testemunho. O Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi um grande homem, mas não era cristão, era hindu. Ele praticava o hinduísmo. Só que ele admirava muito Jesus. Então perguntaram para ele, se você gosta tanto de Jesus, por que você não vira cristão? Por causa dos cristãos, que não dão testemunho. Claro que isso não é desculpa, né, gente? A gente não deve seguir Jesus por causa do outro. A gente deve, o cristianismo a gente deve seguir por causa de Jesus. Entendeu? Mas o testemunho, ele arrasta. Tá? Não adianta. O filho, ele segue o pai.
não é verdade? As pessoas, muitas vezes, não seguem, né? Não sei, o certo seria seguir Jesus, não é? Mas, muitas das vezes, as pessoas que, às vezes, não têm um entendimento correto da doutrina, né, acabam seguindo, não é? Não tem pessoas que seguem artista, morre, às vezes, por causa de um artista, de um jogador de futebol. Mesma coisa somos nós. Nós somos seguidos, infelizmente. Não é o correto. Né? Eu mesmo já falei isso aqui, não quero que ninguém me siga. Entendeu? Mas, infelizmente, tem pessoas que acabam nos seguindo. Então, quer dizer, se a gente não dá um bom testemunho, a gente acaba as pessoas desgostando, não é verdade? Então, infelizmente, acontecia muito isso, tá? Mas a gente deve ser cristão por causa de Jesus. Tá? Mas Jesus é sinal de contradição, infelizmente. Agora, diz aí o catecismo que ele, não é, fez a redenção dos pecados por excelência e constituiu para eles, para os judeus, não é, a verdadeira pedra de escândalo. Olha aí, então Jesus era escândalo para eles. Por quê? Porque Jesus praticava aquilo que eles não praticavam. Não é? Infelizmente, é a tal da hipocrisia, que tem muito hoje também no cristianismo. Infelizmente, existe. Não é? As pessoas que falam, mas não fazem. Tá? Então, por isso, Jesus fazia, mas os fariseus não. Os fariseus falavam, mas não praticavam. Isso não adianta, gente. Infelizmente, isso é outro erro nosso cristão. A gente fala de Jesus muito, mas a gente não pratica aquilo que Jesus manda. Os mandamentos. Os 10 mandamentos. Você pratica os 10 mandamentos? Eu acho que poucos de nós praticamos os 10 mandamentos. Então, quer dizer, não adianta nada a gente falar. Falar, gente, palavras o vento leva. Tá? Isso aí não é só na igreja, não. Isso aí é na nossa vida. Não é? Para você ser um bom marido, uma boa mulher, um bom filho, um bom pai, você tem que ter atos que provem aquilo que você fala. O que adianta você estar falando lá na frente da igreja se no dia a dia você não pratica aquilo que você vive? Aquilo que você fala? Não adianta nada. Então, essa era a bronca dos fariseus com Jesus. Por quê? Eles falavam, mas não faziam. Jesus não. Jesus falava, mas fazia. Jesus mandava perdoar, mas Jesus perdoava. Na cruz ele perdoou o ladrão, lembra? Jesus mandou amar o inimigo? Jesus amou o inimigo. Quando Judas foi beijar nele, o que ele falou? Judas é com um beijo, que a saudação dos judeus era com um beijo. Judas é com um beijo que você trai o filho do homem para ver se ele ainda acordava ainda. Jesus ainda olhou para ele com um sinal de amor. Judas é com um beijo que você trai o filho do homem. Então, quer dizer, Jesus ele não só falava, ele falava, mas ele praticava aquilo que ele falava. Coisa que os fariseus não faziam. Era a chamada hipocrisia. E Jesus falou isso para eles. Né? Vocês falam, mas o coração está longe de mim. Isso aí é muito grave. Tá? Então, esse é o parágrafo 587. O 588 diz assim: Jesus escandalizou os fariseus, olha aí, ao comer com os publicanos e os pecadores. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 30. Aquele texto conhecido, né, que os fariseus falam para Jesus, nossa, mas você come com os pecadores? Jesus vira para eles e fala, quem tá são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Aí Jesus vira para eles e fala, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Né? Não adianta nada esse sacrifício que vocês fazem no templo todo dia. Os judeus faziam, né? O povo fazia um sacrifício pela manhã, às 6 da manhã, e às 6 da tarde. Né? Eles sacrificavam um cordeiro para poder aplacar os pecados do povo. Mas não usava de misericórdia, não é? E Jesus fala para eles, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Esses sacrifícios aí já acabou. Isso aí é só lá no Antigo Testamento. Mas agora, isso aí não vale nada mais. Eu quero misericórdia. Mas eles também não entenderam isso.
não é? Infelizmente. E muitos hoje também não entendem, não é verdade? Nos criticam, né? Por que vocês andam com, né, com aquele fulano que não está na igreja, que é de outra religião? Gente, a gente não pode discriminar ninguém. Jesus nunca discriminou ninguém. Jesus detestava o pecado, mas ele amava o pecador, seja ele qual for. Então nós não podemos fazer julgamentos. O que a pessoa faz lá da vida dela é problema dela. Tá? Não é por causa disso que nós vamos discriminar a pessoa, seja qual pecado que ela estiver cometendo. Claro, se você puder ajudar com um conselho, trazer ela para Deus, beleza, é a nossa obrigação. Tá? Agora, nunca apontar o dedo, nunca ficar julgando. Lembra da palavra de Deus, não julgueis para que não sejais julgados. Não atire uma pedra se você... Atire só se você não tiver pecado. Não é verdade? Então, cuidado com isso, gente. Tá? Então, isso aí, Jesus fala, então, para a gente não julgar. Ok? Com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que dentre os fariseus estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros. Aí, está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9, tá vendo? Então, os fariseus, porque eles se achavam melhor do que os outros, por quê? Porque eles eram descendentes de Abraão. Não, eu sou descendente de Abraão, entendeu? Então, eu não me misturo, né, com fulano, Bertano, Cicrano. Eu sou da igreja católica, eu sou católico, então não posso me misturar com fulano que é de outra religião. Gente, isso aí, é claro que você não deve ir praticar o culto que ele pratica, cada um na sua. Mas, gente, não é por causa disso que você vai ser inimigo do outro, que você não vai conversar com o outro. Você pode manter até uma amizade, sem problema. Na hora, aí cada um vai para a sua religião. Entenderam? Então, infelizmente, os fariseus tinham essa coisa, essa hipocrisia. Entenderam? Mas Jesus não, e eles criticavam Jesus por quê? Porque Jesus andava com todos, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com todo tipo de gente, porque Jesus não discriminava ninguém, mas Jesus não era a favor do pecado. Infelizmente, hoje também nós temos que falar isso aqui. Tá liberado, né? Vamos liberar o pecado porque Jesus é bonzinho. Também não, é aquilo que eu falei, nem 8 e nem 80. Não estou falando aqui que a gente tem que aprovar tudo de errado. Não é isso que eu estou dizendo. Você não pode julgar pessoas. Ok? Agora, se realmente a pessoa estiver fazendo uma coisa errada de acordo com a nossa fé, é problema dela para lá. Você não vai compactuar com isso, lógico. Mas você não pode discriminar pessoas. Você é contra o pecado. Agora, e não é por causa disso também que você vai, né, tampar pedra na pessoa, vai fazer igual eles faziam antigamente, chegava até a matar, né? Quem era pego em adultério, quem era prostituta, eles chegavam a apedrejar essas pessoas, não é verdade? Então, jamais, né, façamos justiça com as nossas próprias mãos, até porque, gente, nós também temos os nossos pecados, né? Às vezes a gente até não comete um pecado mortal, vamos dizer assim, mas a gente é pecador. Diz a carta de São João. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Tá? Então cuidado com isso. Ok? Jesus afirmou, não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, olha aí, tá vendo? Os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para a sua própria cegueira. Está lá em João, capítulo 9, versículo 40 e 41. Então, gente, o pecado, diz aí, ele é universal, foi o que eu falei. Não existe alguém que não peque. Não existe isso. Tá? Não há pessoas que não cometam pecados. Tá? As duas únicas pessoas que a igreja ensina que não cometeram pecado foi Jesus e a Virgem Maria. Jesus é Deus, Deus não peca. E a Virgem Maria porque é mãe de Deus. Então ela foi preservada do pecado para ser a mãe de Jesus. Somente esses. Mas tirando esses dois, todos somos pecadores. Todos. A começar pelos santos.
Muita gente, né, critica os católicos. Por que vocês pedem intercessão dos santos se eles são pecadores? Mas eles são pecadores mesmo. Eles próprios se julgavam os pecadores. Por isso que eles são santos. Pegue a vida de todos os santos canonizados, você vai ver pelo menos uma frase deles, eles mesmos dizendo que são pecadores. Por isso que eles são santos. Eles se reconhecem pecadores. Agora, aquele que não reconhece, que é soberbo, não, eu não tenho pecado. Eu já vi pessoas falando que não tem pecado. Eu não me confesso porque eu não tenho pecado. É de rir, não é verdade? Mas tem pessoas que falam isso. Entenderam? Então, os santos, eles são santos por causa disso. Eles próprios se julgavam os maiores pecadores. Ok? Eu não sou santo, eu sou o maior pecador de todos. Mas, graças a Deus, isso é uma coisa que jamais eu falarei que eu não tenho pecado. Eu tenho muitos. Mas muita coisa. Entendeu? Então, quer dizer, gente, muitas vezes a gente lida com certas situações que, infelizmente, acontece isso. De pessoas falar que não tem pecado. E aqui diz o catecismo bem claro. Sendo o pecado universal, olha aí. Então, todos somos pecadores, todos, não tem exceção. Os que pretendem não necessitar da salvação estão cegos para a sua própria cegueira. Então, isso é um perigo. Porque se você diz que você não tem pecado, você não precisa de salvação, você não precisa de Jesus. Você mesmo se salva. Eu me salvo, eu me basto. Aí mora o perigo daqueles que acham que não precisam de Jesus Cristo. Tá? Isso aí que mora o perigo. Jesus foi bem claro. Fora de mim não há salvação. Quem entrar por mim será salvo. Então, nós precisamos da salvação de Jesus. Todos, sem exceção. Até Nossa Senhora. Muita gente também nos critica. Né? Mas Nossa Senhora também precisa de salvação como nós. Com certeza, Nossa Senhora também foi salva por Jesus, mas de uma forma diferente. Vou explicar para você entender. Tem duas formas de você não pegar a doença, não é verdade? Você combater uma doença, vamos dizer assim, pela vacina e pelo remédio, não é verdade? Nós tomamos o remédio, nós cristãos tomamos o remédio, que é o quê? O batismo. Então, nós tomamos o remédio para a nossa salvação. Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. A Virgem Maria, não, ela foi vacinada por Jesus. Então, ela foi preservada, ou seja, vacinada para não pegar a doença, para não pecar. Mas ela foi salva por Jesus, só que de uma forma diferente. Para ser a mãe do Salvador. Por isso que nós chamamos de imaculada, ou seja, sem pecado, sem mancha. Por quê? Para ela ser a mãe de Jesus, para receber Jesus no ventre. Por quê? Porque Deus não pode habitar no pecado. Deus é santo. Eu já expliquei isso aqui. No céu só pode entrar santo. Por quê? Porque Deus é santo. Um pecador não pode... Por isso que existe o purgatório. Porque se você não se purificar aqui, você precisa se purificar para entrar no céu. Entenderam? Então, para receber Jesus, Nossa Senhora não podia ter pecado. Porque Deus é santo. E Jesus ia habitar ali naquele ventre sagrado. Então, Deus a preservou. Por isso que nós dizemos que ela é imaculada. É o que diz lá o Evangelho de São Lucas. A cheia da graça. Todos nós temos a graça de Deus, mas ela é a única que é cheia. Cheia quer dizer plena. Plenitude. Ou seja, ali só tem graça. Então, se tem graça, não tem pecado. Entendeu? Então, é importante a gente entender isso. Então, não existe ninguém que não tenha pecado. E todos precisamos da salvação de Jesus. Todos. Até o muçulmano, o ateu, não importa. Não importa. Todos precisamos da salvação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 588. O 589 diz assim: Jesus escandalizou, sobretudo, porque identificou sua conduta misericordiosa
para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles. Tá vendo? Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 13, Oséias 6, 6. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, está lá em Lucas 15, versículo 1 e 2, os estava admitindo ao banquete messiânico. Lucas 15, 23 a 32. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isso que disseram com razão, cheios de espanto. Só Deus pode perdoar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7. Vou explicar. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus. Está lá em João 5,18 e João 10,33. Ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. João capítulo 17, versículos 6 e 26. Então, algumas coisas para a gente poder explicar aqui no parágrafo 589. Tá? Primeiramente, Jesus ele partilha a sua vida com os pecadores, aquilo que eu falei. Jesus ele veio para os pecadores. Ele não veio para quem é justo, não. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Entenderam? Então, ele veio justamente para aqueles que necessitam dele de médico, foi o que ele disse. Por isso que ele comia com os pecadores, ele ia na casa dos pecadores, entendeu? Porque essa era a missão dele, tirar a pessoa do inferno e levar para o céu. Entendeu? E os fariseus, infelizmente, com a sua hipocrisia, com seu coração fechado, não entenderam isso. E aí Jesus contou aquela parábola maravilhosa do filho pródigo. Está aí em Lucas 15, de 23 a 32. Não é? Aquele texto lindíssimo, maravilhoso. É uma parábola, gente. Tá? É uma parábola, é uma história. Jesus contou uma história. O filho pródigo existiu? Provavelmente não. É uma parábola. Tá? Mas o que interessa ali é o ensinamento religioso. Por isso que a igreja ensina, que a Bíblia tem que ser interpretada corretamente. Não podemos interpretar ao pé da letra. Tá? O filho pródigo pode até não ter existido, mas a mensagem do filho pródigo é maravilhosa, linda. Qual é a mensagem que Jesus quis passar, gente? Né? O filho, o pai ali representa Deus. O filho pediu a herança com o pai vivo. Olha só que coisa. A gente pede a herança é quando o pai morre. Se você pede a herança do seu pai com ele em vida, você vai desgostar o seu pai. Né? Você está interessado no dinheiro dele, não é verdade? Então, quer dizer, aquele filho, ele fez uma grosseria com o pai. Ele precisou passar por tudo que ele passou, comer lavagem, aí ele se tocou. Vou voltar e vou pedir perdão, porque na casa do meu pai eu tinha de tudo. Né? E o outro irmão ainda ficou chateado com ele e com o pai. Entenderam? Mas ali, a centralidade ali é o pai e o filho que volta. E o que o pai fazia? Todo dia ia lá olhar para ver se o filho voltava. Todo dia. Leia também, quando você puder, a história de Tobias. Está lá no livro de Tobias, no Antigo Testamento. Quando o filho dele viajou, ele e a esposa todo dia ia lá na estrada e olhava para ver se o filho estava voltando. Olha o que o coração... isso aí representa Deus. Deus está esperando que a gente volte. Isso me faz lembrar quando meu pai trabalhava, que eu ficava na esquina, dava 6 horas, meu pai saía, eu ficava esperando meu pai. Claro, que ele sempre trazia alguma coisinha, né? Um chocolate, um doce, que sabe como é que é criança. Mas dava todo dia, 6 horas, eu saía aqui da minha casa, ia para a esquina para esperar meu pai. Entenderam? Claro, com um pouquinho de interesse, né? Não vou negar isso. Né? Meu pai sempre trazia, né, alguma coisinha para a gente. Mas eu ia esperar ele. Entendeu? Então, quer dizer, esse pai que ia esperar o filho é Deus. Isso quer dizer o quê? Deus sempre nos espera. Está sempre esperando que o seu filho volte para casa. Volte para a casa do Senhor. Volte para Deus.
Não importa o que você fez de errado, não importa. Jesus nunca fez a pergunta sobre o passado de ninguém. Você já note isso. Jesus nunca perguntou sobre o passado de ninguém. Fulano, o que você fez no passado de errado? Não. Jesus nunca fez essa pergunta. Não importa o que você fez no seu passado. Você pode ter roubado, matado, adulterado, mas se você se arrepender mesmo, tá? Não é hipocrisia, não, dos fariseus, não. Falando arrependimento, sincero, igual o filho pródigo. Às vezes você não precisa nem de comer lavagem para isso. Mas se você se arrepender e voltar, o que o pai fez? Abraçou, beijou e mandou fazer uma festa. É uma festa no céu. Isso a palavra de Deus diz. Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que para 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, é uma festa no céu para cada pessoa que volta para Deus. Volte para Deus se você ainda não voltou. Vale a pena, gente. Seguir Deus é árduo? É. Porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Mas vale a pena. Eu nunca vi ninguém reclamar porque seguiu a Deus, porque voltou para Deus. Agora, eu já vi muita gente chorar porque não segue a Deus, não serve a Deus. Chorar, sim. Todos nós choramos. Estou dizendo em termos de arrependimento, em termos de a vida toda errada, vamos dizer assim. Mas quando você volta para Deus, mesmo que você tenha tribulações, mas você é feliz. Faça a experiência, depois você vai me dizer. E depois, diz aqui, aí ele faz aqui o catecismo faz um trocadilho interessante sobre quando Jesus perdoa os pecados. Então o catecismo diz assim, das duas uma, quando Jesus perdoava os pecados das pessoas, dos pecadores, está lá em Marcos 2,7. Das duas umas. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, só Deus pode perdoar pecados, ou ele diz a verdade e a sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Os fariseus não ficaram com a primeira. Achavam que Jesus era um blasfemo, né, um falso profeta. Não, só Deus pode perdoar pecados. Como é que você pode se igualar a Deus? Você é um homem, por isso que a gente quer te matar. Porque você é só um homem e você se faz igual a Deus. Quem é você? Entendeu? Você é maior do que o nosso pai Abraão. Aí Jesus fala para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, quer dizer, eu sou Deus, Javé. Aí pronto. Aí se quiser pegar pedra para matar Jesus. Entendeu? Mas aí, para nós cristãos, é a segunda parte. Para os judeus é a primeira, infelizmente. Mas para nós é a segunda parte. Ele diz a verdade e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. Olha aí, na sua pessoa. Jesus era o Deus encarnado que eles não aceitaram, infelizmente. Deus se fez homem, de São João. João 1,14. Né? E São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, aquele Deus que eles não viam no Antigo Testamento, agora estava ali na frente deles, só que eles estavam com o coração fechado. Foi o que eu falei. É o coração endurecido. Peçamos muito ao Senhor, ao Espírito Santo, que nunca isso aconteça com a gente e que aqueles que ainda estão com o coração endurecido, que possam abrir o coração para Jesus. Não é? Porque esse coração que tanto amou, nós celebramos, né, na igreja, o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto amou e recebe tantas ingratidões, como eu já falei aqui. Não é? Então, esse é o parágrafo 589. O 590 diz assim, somente a identidade divina da pessoa de Jesus, olha aí. Então, Jesus era uma pessoa divina, pessoa humana divina. Tá? Pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. Antes disso, gente, eu esqueci de falar, tá? Só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus deu essa autoridade para a igreja, tá? Quando a gente for estudar sacramentos, a gente vai poder explicar isso melhor no sacramento da confissão.
Porque muita gente pode perguntar, se só Deus perdoa pecados, por que existe, então, o sacramento da confissão e, em vez de eu confessar com Deus, eu tenho que me confessar com o padre, que é um pecador? Justamente, o padre é um pecador, mas ele tem autoridade para perdoar em nome de Cristo. Tá? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Mas não é a nossa aula de hoje, eu só quero deixar aqui, mas a gente vai poder aprofundar melhor quando a gente for estudar sacramentos, tá bom? Mas só Deus pode perdoar pecados, mas o padre, ele não perdoa em nome dele. Tanto que quando ele vai dar absolvição, ele diz, né, que ele abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o poder não é dele, foi dado a ele pela igreja, por Jesus e pela igreja, mas não é dele, é de Jesus através dele. Fica bem claro, ok? Então, diz aí o catecismo que só uma pessoa divina pode fazer esta exigência que Jesus fez. O que Jesus falou para os fariseus, que eles também não aceitaram? Aquele que não está comigo está contra mim. Mateus capítulo 12, versículo 30. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas e mais do que Salomão. Mateus 12, 41, 42. Mais do que o templo. Olha aí, então Jesus fala que ele é mais do que o templo. Por quê? Porque ele é Deus, não é? Está lá em Mateus 12, 6. Ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor. Isso está lá em Mateus 12, 36, 37. E ao afirmar, antes que Abraão fosse, eu sou, João 8, 58, acabei de falar. E diz também, Jesus falando para os fariseus, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Aí que esse cara é maluco mesmo. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa para a gente poder comentar aqui. Tá? Então, com Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é 8 ou é 80. Tá? Ou você é a favor de Jesus ou você é contra ele. Você não pode ficar com um pé na calçada e outro na rua. Ou você fica na calçada ou você fica na rua. Não é verdade? Então, com Jesus, gente, não tem meio termo. Ou você é a favor de Jesus ou você é contra ele. O Apocalipse diz bem claro lá. Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. O Apocalipse diz isso. É uma palavra forte, pesada. O que o São João quer dizer? Ou você é frio ou você é quente. Ou você é de Deus ou você é do demônio. Ou você é do céu ou você é do inferno. Não existe meio termo. Tem gente que é assim também, não decide. Entendeu? Eu gosto de Jesus, mas também gosto de A, B, C. Eu sou católico, mas também sou de outra religião. Eu vou aqui, vou ali. Não. Você tem que fazer uma escolha. Tá? Eu não vou falar isso aqui para brigar com ninguém. Eu vou falar por mim. Eu vou dar aqui o meu testemunho. Eu estudei todas as religiões, todas. Eu optei pelo cristianismo, pelo catolicismo. Eu estudei todas elas, graças a Deus. Eu pude estudar, Deus me deu essa graça. Agora, eu quis fazer uma escolha por Jesus e pela Igreja Católica Apostólica Romana, respeitando todas as outras fés. Todas. Até quem é ateu eu respeito, quem é satanista eu respeito, porque existe também. Existe a religião do diabo também, o satanismo. Eu respeito. Se a pessoa quer seguir o demônio, beleza, é liberdade. Se Deus que é Deus dá liberdade, quem sou eu? Não critico, não. Se quer ser ateu, quer ser de outra religião. Tenho amigos de todas as religiões que você pensar. Todas. Seja seita, seja igreja cristã, seja... Tenho amigos, familiares, e eu me dou bem com todos eles, converso. Se for precisar conversar, converso. Agora, falando por mim, eu optei porque eu estudei, eu pude estudar e Deus me deu a graça de fazer a minha opção. É o que o catecismo está dizendo aqui. Jesus está dizendo, ou você é contra mim ou você é a meu favor. E eu sou a favor de Jesus. Então, eu escolhi Jesus e eu escolhi a Igreja Católica. Fred, tá, gente? Foi o que eu escolhi para a minha vida. O meu lema é o mesmo de Santa Teresa d'Ávila.
uma santa que viveu lá no ano de 1517, mais ou menos, né? Eu sou filha da igreja nessa fé. Eu nasci, quero viver e morrer. Santa Teresa d'Ávila, uma santa. O meu lema é a mesma coisa. Eu respeito todas as outras religiões, mas a fé que eu professo, eu quero viver e quero morrer, respeitando todos os outros. Mas eu escolhi seguir Jesus na Santa Igreja Católica. É um direito meu, é a liberdade que Deus me deu. Então Jesus foi bem claro aqui. Tá? Ou você é a favor dele ou você é contra ele. Aí você escolhe qual o caminho que você quer seguir. Agora, não pode ficar no meio termo. Se você é católico, você tem que ser católico. Católico mesmo. Fiel à sua igreja. Se você é protestante, você deve ser protestante fiel à sua doutrina. E se você é de outra religião, se você é ateu e de outra religião também, beleza, Deus te dá liberdade. Agora, se você é um católico, você tem que ser católico. Tá? Agora, católico de boca, meu amigo, a igreja não precisa, não. A igreja não quer quantidade, a igreja quer qualidade. Eu já falei isso aqui. Antigamente, não. Infelizmente, antigamente, a igreja queria quantidade, encher a igreja. Não. A igreja hoje não quer mais isso. A igreja quer qualidade. Católicos realmente de verdade, né? Que estudam a sua fé, que testemunhem a sua fé, entendeu? E respeitando quem pensa diferente. Esse é o meu lema. Convivendo com todos, respeitando a todos, mas também eu também gostaria de ser respeitado para viver a minha fé como eu escolhi. Entendeu? Então Jesus é bem claro quando ele fala isso daí. Tá? Agora, né, quem não aceita Jesus acha que ele é um doido varrido, né? Porque só, gente, uma pessoa que é Deus pode falar essas coisas que Jesus falava aqui. Então, não tem meio termo. Ou Jesus era Deus encarnado, ou ele era um maluco. Não tem outra coisa para a gente pensar, gente. Jesus, por isso que ele é sinal de contradição. Tá? Porque quem não aceitar essas coisas que ele falava, vai dizer o quê? Que Jesus era um farsante, né? Ou não estava bem das ideias. Porque só realmente uma pessoa que realmente sabia quem ele era para falar essas coisas que ele falava aqui. Chegar no meio, né, daquele povo todo lá e falar: eu e o Pai somos um, quem me viu, viu o Pai. Não é para qualquer um, não. E queriam matar ele por causa disso. Entendeu? Então, só realmente quem é realmente Deus encarnado. Ele fala aqui: aqui está quem é maior do que Jonas, que era um profeta do Antigo Testamento. Aqui está quem é maior do que Salomão, um dos reis de Israel. Né? Davi, aqui está quem é maior do que Davi. E nós sabemos que Jesus é filho de Davi, da descendência de Davi. Mas Jesus é muito maior do que Davi. Entendeu? Então, só realmente uma pessoa realmente que sabia realmente quem ele era para poder falar essas coisas que Jesus falava. E muita gente, quando Jesus falou da Eucaristia, lá em João capítulo 6, muita gente rapou fora, porque Jesus começou a falar: eu vou dar a minha carne, né, e o meu sangue através da Eucaristia, do pão e do vinho. Está lá no Evangelho de São João. Muita gente foi embora. Você acha que Jesus achou ruim? Jesus falou o quê? Vocês também, falando para os discípulos, vocês também não querem ir embora, não? Eu não vou mudar, não. Por isso que muita gente não gosta da Igreja Católica. Por quê? Porque a igreja não muda. É 2000 anos a mesma doutrina. Pessoal, rapa fora. Mas a igreja não volta atrás. Aquilo que é dogma de fé, que é doutrina, ela não volta e não vai voltar. O Papa não vai mudar. Não adianta querer que o Papa mude, porque não vai. Entendeu? Não adianta. É as pessoas que têm que mudar, não é a igreja. Aquilo que é doutrina, que é moral, não adianta, meu amigo. A igreja vai ficar com 10 fiéis. Mas não importa, mas que fique os fiéis, realmente. Uma vez um padre falou isso, né? Mas tem muita gente saindo da Igreja Católica. O que o senhor acha dos fiéis que saem da Igreja Católica? Sabe o que o padre falou? Eu não me lembro qual padre falou isso. Né? Mas falou. Os que saíram da igreja não foram os fiéis, foram os infiéis, porque os fiéis continuam na igreja. E é verdade. Por quê? Porque isso aí ninguém me falou, não. Eu já vi pessoas falando para mim. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, né, uma pessoa muito conhecida minha, né, eu perguntei por que ela tinha mudado de igreja. Ela era católica e foi para uma outra igreja.
Falei, porque a Igreja Católica não muda, é sempre a mesma coisa. Filho, então tchau. Então você vai ter que ir embora mesmo, porque a igreja não vai mudar nunca. A missa é a mesma coisa, não é? A doutrina é a mesma. A igreja não vai mudar. Se você achar, se você está esperando a igreja mudar para você voltar para a igreja, você não vai voltar. Infelizmente, eu vou ter que te falar isso. Entendeu? A igreja não vai mudar uma vírgula naquilo que é verdade, porque Jesus também não muda. Jesus falou. Entendeu? É vocês que têm que mudar, não eu. Tá? Então pense nisso. Parágrafo 590. Parágrafo 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu pai que ele realizava. Está em João 10, 36 a 38. Então Jesus falou para eles, se vocês não acreditam em mim, acreditam nas minhas obras. E quais eram as obras de Jesus? Os milagres. Os evangelhos, gente, traz mais de 40 milagres de Jesus. Só Deus pode fazer milagre. Gente, você vê as coisas que aquele povo vê. Lázaro ressuscitar depois de 4 dias, já cheirando mal. A irmã dele fala, mas Senhor, já tem 4 dias, já está cheirando mal. E o homem levanta. E você, mesmo assim, você não acreditar, é coração muito endurecido. Ou é o coração endurecido, ou como dizia o padre Léo, é burrice. Das duas, uma. Porque não é possível. Entendeu? Você vê aquele tanto de milagres que o povo via, e mesmo assim muitos não se converteram. Graças a Deus, muitos se converteram, mas muitos não se converteram. E a mesma coisa é hoje. Não é? As pessoas hoje querem muitos milagres, mas hoje Deus não faz tantos milagres como fazia na época de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus era preciso acontecer muitos milagres. Por quê? Porque o cristianismo estava começando. Hoje não. Hoje o cristianismo já está aí há 2000 anos, então não precisa de milagre toda hora. Deus não sai fazendo milagre toda hora. Não quer dizer que Deus não possa fazer. Pode. Deus pode fazer milagre a hora que ele quiser. Mas você também não deve seguir Jesus só por causa de milagre. Não. Jesus fez aqueles montes de milagres para mostrar que ele era Deus. Agora, ele não quer que você segue ele só por causa de milagre. Então, se ele não fizer milagre, então você não vai acreditar nele? Ele quer o seu coração, o seu amor. Não por interesse. Infelizmente, muita gente vai na igreja hoje por interesse. Se Deus não me curar, eu não volto mais. Ué, então você vai por causa de cura? Nem todos vão ser curados. Cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Você achar que igreja é pronto-socorro. Deus não vai curar a todos. Cuidado. Então, vamos entender isso. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto. Olha que bonito, hein? Muito bonito isso que o catecismo falou aqui. Muito bonito mesmo. Está lá em João capítulo 3, versículo 7. Vou até repetir, que eu achei isso muito bonito. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto. Olha aí, então você precisa morrer para si, para nascer para o alto, nascer para Deus. Isso quer dizer o quê? Romper com tudo aquilo que é contra a lei de Deus, e agora não, agora eu vou servir a Deus. Entendeu? Sob o impulso da graça divina. Olha aí, então você pede a graça de Deus, porque sozinho você não consegue, para você viver de acordo com a sua vontade. Entendeu? Essa exigência de conversão, isso é uma palavra que muita gente não gosta. Penitência, conversão, isso aí muita gente não gosta. A pessoa gosta muito da prosperidade, não é? Vem para a minha igreja que você vai prosperar. Agora, penitência e conversão, muita gente não gosta dessas palavras. Ante um cumprimento tão surpreendente das promessas, permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Então, eles começaram a tramar a morte de Jesus. Está lá em Marcos 3,6 e Mateus 26, de 64 a 66. Seus membros agiam assim por ignorância. Lucas 23, 34 e Atos 3, 17 e 18. E, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade, infelizmente. Está lá em Marcos 3, 5 e Romanos 11, 25. Então, gente, infelizmente, aqueles fariseus da época de Jesus,
eles, como diz aqui o catecismo, por incredulidade, endurecimento e até por uma ignorância, né, eles acabaram tramando, né, a morte de Jesus por causa de tudo aquilo que nós já vimos hoje aqui, que Jesus fazia, infelizmente. Não é? Então, gente, é isso que a gente tinha para falar hoje. Paramos aí no parágrafo 591. O 592 é resumo, tá? 592, 593 e 594 é resumo. Então, você pode ler aí para poder você fixar, tá bom? E na próxima aula do Catecismo, a gente vai para o parágrafo 595, continuando a nossa aula de Cristologia. E o título é Jesus morreu crucificado, o processo de Jesus. Então, agora nós vamos começar a entrar no que a igreja chama de paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, nós vamos começar a ver esse processo, né? Todo o processo que vai levar Jesus à morte e depois também a sua ressurreição e ascensão ao céu. Então, podemos dizer aí que nós vamos começar a entrar na última parte sobre o nosso estudo sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é para uma próxima aula. Eu agradeço a você que me acompanhou até agora. Mais uma vez, peço desculpa pela minha voz, que ainda não está 100%, tá? Mas eu acho que deu para a gente poder estudar um pouquinho. Amém? Continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, tá? Mande para quem você quiser, que queira nos ouvir, que queira aprender um pouco sobre a nossa doutrina católica, e faça também os seus comentários aí, críticas, perguntas, dúvidas, o que você está achando do nosso estudo, dos nossos vídeos, está gostando, não está gostando, o que a gente precisa melhorar, tá? Eu gostaria de responder você aí nos comentários, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.